Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. Nesta terça-feira tivemos mais um dia de forte queda nas principais bolsas mundiais. A Europa teve seus índices com desvalorização em torno de 1,5% e 2% para baixo. Nos Estados Unidos, o Dow Jones recuou 1,79%, o S&P caiu 1,65%, o Nasdaq caiu quase 2%. Aqui no Brasil, o índice Bovespa ele seguiu esse comportamento na parte da manhã, quando na mínima ele operava com mais de 2,30% para baixo, aos 92.700 pontos, só que aí ele bateu ali no piso da congestão triangular, um ponto importante, ele iniciou uma reação, amenizou a queda e fechou o dia com 0,65% negativo, aos 94.388 pontos. A gente vem falando aqui no programa que essa realização de lucros do Ibovespa ainda é saudável, ele trabalha dentro de uma congestão que ainda me parece uma formação de alta, precisa obviamente de uma confirmação no rompimento do teto dessa formação. A gente vai ver logo mais na análise gráfica. Do lado do volume, tivemos um dia forte, foram mais de 16 bilhões negociados e o estrangeiro voltou a atuar mais forte na compra. Vamos ver então como é que ficaram os principais destaques para hoje. Em mais um dia de queda, o Dow Jones completou o pullback até a antiga reta de resistência que ele havia superado e que agora oferecia suporte na região dos 25.800 pontos. Acabou reagindo após atingir esse patamar, fechando o dia a 25.965 pontos. Tem pela frente agora resistências aos 26.250 e o principal aos 26.600, última barreira antes do seu topo histórico nos 26.950. Na quebra desse patamar, dos 26.600, o objetivo seria até além do topo. O índice projetaria lá em cima na região dos 27.500 pontos. O índice Bovespa hoje recuou para testar a base do triângulo que passava nos 92.700 pontos, reagiu a partir desse patamar, vai fechando o dia aos 94.388, deixando um martelo de fundo nessa região, e é assim que o Ibov se movimenta no gráfico diário. Na quebra de congestões triangulares, ele vai recuperando a sua tendência de alta. Aqui precisaria quebrar a resistência dos 95.900 pontos. Por onde passa agora o teto desse triângulo. E neste caso, se ele fizer isto, ele teria uma próxima projeção de objetivo lá aos 102.500 pontos, passando antes pelo seu topo histórico ali nos 100 mil pontos. Na ponta contrária, o dólar recuou após ter tocado no teto da grande congestão triangular que passava aos 3,99. Ele fechou o dia 3,96, deixou um candle de possível reversão nesse patamar, uma estrela cadente, e caso perca a região dos 3,94, poderia acelerar na venda visando a reta de suporte que projeta hoje em 3,84. A Vale seguiu testando o suporte na região dos 48,73, deixou mais um martelinho de fundo nesse ponto e fechou o dia 49,70. Essa figura sugere uma reação para amanhã e nesse caso o ativo teria a primeira resistência aos 50,80 e a mais forte na reta traçada a partir do seu topo histórico que passa aos 52,08. Este sim seria o divisor para a tendência de alta. A Petro seguiu lateralizada, ela tem fundo de curto prazo marcado aos 25,60, primeira resistência aos R$ 26,90 e uma outra aos R$ 28,00. Se romper esse nível, aí o próximo objetivo seria na máxima do ano, que ficou ali nos 29,5. Na quebra desse ponto, a Petro teria uma projeção mais longa ali nos 31,90. Itaú também fez um movimento interessante. Na mínima do dia ele ensaiou a perda da linha de tendência de alta, que passava aos 32,48, mas acabou reagindo, fechando acima, 32,60, deixou um martelinho de fundo nessa região. Amanhã, caso siga com esse movimento, tem gap para fechar aos 32,93 e principal resistência de curto prazo aos 34,74. Se quebrar este patamar, subiria numa formação de ombro-cabeça-ombro invertido, que a levaria até seu topo histórico lá nos 38,02. Banco do Brasil segue acima da resistência dos 49,34, fechou o dia 49,49. Aqui a gente tem uma possível formação em W e o próximo objetivo seria a reta de resistência traçada a partir do topo, ela passa lá no 53,65. Já a Ambev teve um dia de queda, devolveu a alta de ontem, na mínima tocou a reta de suporte que passava aos 17,24, reagiu para fechar o dia 17,65. Aqui ainda entendemos como uma figura de topos e fundos ascendentes e, vindo acima da máxima recente, aqui nos 18,52, ela teria buscas em 18,83 e depois em 19,89. A CSN na parte da manhã subiu em direção à reta de resistência traçada a partir do topo. Essa reta passava aos 14,77. Um pouco antes, ela perdeu força para fechar o dia em queda aos 14,18 e amanhã, caso ela perca também o apoio nos 13,75, ela poderia tentar mais uma vez o seu fundo recente, que ficou marcado aos 13,19, ou mais abaixo, mirando ali nos 12,82. Apenas retomaria a tendência de alta num fechamento acima dos 14,77. Passamos para Oi, ON. Por aqui, o ativo segue trabalhando acima da linha de tendência de baixa, que ela quebrou alguns dias atrás e que agora oferece apoio aqui na região dos 1,71. Foi o nível que ela fechou, deixou um candle de dúvida nessa região.
Se ela conseguir romper a máxima recente, que ficou marcada ali em 1,82, aí ganharia força para tentar inicialmente a região dos 1,95 e depois tentaria os 2,08. No caso de perda de suporte, o ativo passaria a olhar para 1,65 e depois para 1,55, abandonando essa formação altista. Este é o gráfico da Guararapes, por aqui uma formação de alta após o rompimento da reta de resistência, que agora oferece suporte na linha dos 17,35. O ativo precisaria vencer a resistência dos 18,96 para ir em busca de seu topo, que ficou marcado nos 20,84. O fechamento hoje foi aos R$18. A CEMIG segue trabalhando dentro de uma congestão triangular de topo, onde o teto passa nos 14,52. Na máxima do dia ela tentou romper esse patamar, não teve forças, voltou para dentro deste padrão, fechando o dia 13,91. A base desse triângulo passa aqui nos 13,69. Precisaria então romper os 14,52, aí a gente teria aqui uma projeção de objetivo preciativo lá em cima nos 16,44. Lojas Americanas não confirmou o rompimento da resistência nos 15,83 e teve um dia de forte queda, veio testar o apoio dos 15,15 e fechou até um pouco abaixo desse nível. Caso ela dê continuidade a esse movimento, o fundo ficou marcado nos 14,67. Para a gente voltar a acreditar que isso seria um padrão de fundo, o ativo precisaria fechar a semana acima de 15,83. O B2W também seguiu o comportamento das lojas americanas e caiu, veio testar a base do triângulo, que passa nos 36,58. Fechou um pouco acima, aos 37,08. Acima de 39,15 também confirmaria um padrão de fundo, teria objetivos em 43,07 e depois em 47,92. A Via Varejo foi destaque de alta, fechando com mais de 3,5% para cima. O ativo que rompeu a resistência desse pequeno triângulo pontilhado, que agora oferece apoio aos 4,31 num caso de pullback, vai encontrar uma próxima resistência aqui na região dos 4,87. Se conseguir romper esse nível, abriria espaço para uma alta mais forte, mirando na região de topo marcada aos 6,15. Esses, portanto, foram os gráficos que eu tinha separado para vocês hoje. Eu fico por aqui desejando a todos uma ótima noite e até amanhã.